Oi, meu nome é Matheus Miller, eu sou estudante de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. E eu estou fazendo esse vídeo para a disciplina integradora, como parte do método avaliativo. A minha dupla é a Ana Caroline, e o que a gente está vendo agora na disciplina é um mecanismo de ação de vários medicamentos para o tratamento da diabetes. Primeiramente, a gente viu a fisiopatologia da diabetes, como dar o diagnóstico, os principais sintomas, e agora a gente está na parte de tratamento, que envolve o exercício físico, a dieta e o tratamento medicamentoso, que é o caso da tiazolidinediona, que é um hipoglicemiante oral. Bom, então como funciona o mecanismo de ação da tiazolidinediona? Basicamente é pela ação de um receptor do núcleo celular de tecidos periféricos, que é o PPAR-gama. E quais são esses tecidos periféricos? É o tecido adiposo, principalmente, mas também envolve, numa escala menor, o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e o muscular liso. E são dois mecanismos que esse receptor ativa, que é o TNF-alfa e o GLUT4. Ele vai inibir a ação intracelular do TNF-alfa e aumentar a produção do GLUT4, que é um internalizador de glicose. Explicando isso, a insulina, normalmente, no paciente que não tem diabetes, ela vai ativar internamente, numa cadeia de reações, a produção desse GLUT4. Esse GLUT4 vai migrar até a membrana celular e na membrana celular ele vai internalizar a glicose. Então eu vou explicar a parte 1 desse trabalho, do mecanismo de ação da tiazolidinedionas, que é a ação dela com o TNF-alfa. E a parte 2 vai ficar para Ana Carolina explicar, que é a parte da ação diretamente desse receptor nuclear com a produção do GLUT4. Bom, então como que é o mecanismo? Então, primeiro eu queria começar explicando qual que é a hipótese mais aceita atualmente da diabetes, de como ela se desenvolve, a DM do tipo 2, que é a partir da obesidade. Então, na obesidade a gente tem um aumento de energia, porque a pessoa obesa ela come demais, tem muito carboidrato, muito lipídio. Tudo isso vai ser internalizado no primeiro momento nas células do tecido periférico, por exemplo, o tecido adiposo. Com esse aumento de energia, a célula converte toda essa energia em ATP, que é a energia que ela pode usar. E como vocês sabem, para produzir o ATP, você precisa ter o H+. O H+, ele é um radical livre. Geralmente, no que ocorre numa situação normal, o radical livre ele vai se ligar e ser estabilizado pelo NAD e pelo FAD. Mas numa situação da obesidade, que tem um aumento da produção de ATP, não há NAD e FAD suficiente para dar conta do aumento desses radicais livres. E eles vão ficar no meio extracelular, no meio intracelular. E eles vão precisar se estabilizar. A forma que eles acham de estabilização é através da chamada lipoperoxidação, que é quando esse H+, ele vai se ligar aos lipídios da membrana celular. O problema disso é que a partir do momento que um radical livre se liga ao lipídio da membrana celular, esse lipídio fica desestabilizado. Esse lipídio vira um radical livre. E ele vai ter uma reação química com outro lipídio, e esse lipídio com outro lipídio, e assim sucessivamente, vai desestabilizando toda a membrana celular. O resultado disso para a célula é uma perca da função dela e a liberação do TNF, que é o fator de necrose tumoral, que ele é um quimiotáxico. Ele vai chamar vários macrófagos para a região e criar uma inflamação no local, no tecido periférico. Então, essa é a ação extracelular do TNF. Mas qual que é a ação que a tiazolidinediona que ela age? É no intracelular. Porque o TNF
o fator de necrose muscular, ele no intracelular, ele reduz a quantidade do GLUT4. Então, se ele reduz o GLUT4, não vai ter a internalização de glicose. Por isso a chamada resistência periférica à insulina. A célula periférica ela fica resistente à ação da insulina. Então, o paciente com DM2, ele tem insulina no sangue, mas essa insulina não consegue agir na célula. E a hipótese para isso é que o TNF não deixa, por causa da inflamação local. O TNF ele vai reduzir o GLUT4, não tendo o GLUT4, não vai o internalizador para a membrana e não vai ser internalizada a glicose. A glicose vai ficar no meio extracelular, causando a hiperglicemia. Bom, então, especificamente, o mecanismo de ação da tiazolidinediona é apenas a ação intracelular, que é da redução do TNF, da ação dele intracelularmente. Com isso, já que ela... E como que ela faz isso? Pela ativação desse receptor nuclear, que é o PPAR-gama, ela vai inibir o fator de necrose tumoral. Inibindo o fator de necrose tumoral, vai aumentar a quantidade de produção do GLUT4. Então a insulina vai voltar a agir no meio intracelular, vai voltar a produzir GLUT4 e vai voltar a internalizar a glicose. Isso vai aumentar a internalização dela. Bom, agora isso era a parte 1, a explicação sobre o mecanismo de ação do fator de necrose tumoral pela tiazolidinedionas. E agora vai ser a explicação da ação da tiazolidinediona sobre diretamente o GLUT4, não envolvendo o fator de necrose tumoral, que é a Ana Caroline que vai explicar.